A confiança é um cristal que leva décadas para ser lapidado, mas apenas um segundo para ser reduzido a pó. Nesta noite, sob as luzes ofuscantes da elite de São Paulo, Letícia descobriria que o homem por quem ela sacrificou sua própria carreira e sonhos não passava de uma miragem. O que aconteceu atrás daquelas portas fechadas, em meio ao luxo de uma mansão no Morumbi, não foi apenas o fim traumático de um casamento, mas o despertar visceral de uma mulher que se cansou de ser figurante na própria vida. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado central da mansão no Jardim Europa parecia soprar uma frieza que ia muito além da temperatura ambiente. Eu ajustei o vestido de seda azul marinho, sentindo o tecido pinicar levemente minha pele, um lembrete constante de que eu não pertencia inteiramente àquele mundo de opulência e sorrisos ensaiados. Meus pés latejavam dentro dos sapatos de grife que Otávio insistira que eu comprasse para a festa de 10 anos da Valores Investimentos, a empresa onde ele, em menos de 5 anos, havia se tornado o diretor financeiro mais jovem e cobiçado do mercado. O som ambiente era uma mistura hipnótica de música clássica, contemporânea, o tilintar constante de taças de cristal e o burburinho de conversas sobre ações, juros e iates em Angra dos Reis. Olhei para a minha mão direita, onde a aliança de ouro maciço brilhava sob a luz dos lustres de cristal tcheco. Aquele anel simbolizava 10 anos de uma vida construída com renúncias. Eu me formei como uma das melhores arquitetas da minha turma, mas quando Otávio recebeu a proposta para vir para São Paulo e mergulhar no mundo financeiro, eu aceitei pausar minha carreira. É só por um tempo, Letícia, ele dizia com aquele olhar magnético que sempre me desarmava. Assim que eu me estabilizar, você monta o seu escritório. Esse tempo se transformou em uma década. Eu me tornei a esposa perfeita, a que organizava jantares impecáveis, a que mantinha a casa em ordem e a que estava sempre impecável ao lado dele nos eventos corporativos. Eu era o porto seguro dele, enquanto ele navegava em águas cada vez mais profundas e perigosas. Você está deslumbrante hoje, meu amor. Otávio sussurrou no meu ouvido antes de se afastar para falar com um grupo de investidores. O cheiro do perfume amadeirado dele, uma edição limitada que custava o salário de um professor, ficou suspenso no ar por alguns segundos. Eu sorri, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Havia algo de errado. Nos últimos meses, Otávio estava diferente, mais distante, mais focado no celular do que em nossas conversas matinais. Ele dizia que era o estresse da nova fusão, as noites em claro analisando planilhas, os jantares de negócios que terminavam de madrugada. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar que o sacrifício da minha carreira estava valendo a pena. Caminhei em direção ao buffet, sentindo o peso do olhar de algumas mulheres que me mediam da cabeça aos pés. Naquele ambiente, você não era avaliada pelo que era, mas pelo que ostentava. Peguei uma taça de champanhe e senti as bolhas geladas estalarem na minha língua, tentando afogar a sensação de vazio que insistia em crescer no meu peito. Foi quando senti uma presença imponente ao meu lado. Letícia, certo? A esposa do prodígio Otávio. Uma voz grave e carregada de uma autoridade natural me fez virar. Era Henrique Valadares, o dono da mansão, o anfitrião da noite e um dos homens mais poderosos do setor imobiliário do país. Ele era conhecido por sua frieza nos negócios e por uma discrição quase absoluta sobre sua vida pessoal. Seus olhos, de um cinza metálico, me observavam com uma intensidade que me deixou desconfortável. Ele segurava um copo de uísque com gelo e o som das pedras batendo no vidro parecia estranhamente alto naquele momento. Sim, Sr. Valadares, uma festa impecável, como tudo o que o senhor faz, respondi, tentando manter a etiqueta que aprendi a dominar. Ele deu um gole curto na bebida, sem desviar o olhar do meu. Havia algo de sombrio em sua expressão, uma tensão nos músculos da mandíbula que não combinava com o papel de anfitrião relaxado. Sabe, Letícia, eu admiro a lealdade. É uma moeda rara hoje em dia, especialmente nestes círculos, ele disse.
inclinando-se levemente em minha direção. O cheiro de tabaco caro e uísque envolveu meus sentidos. Mas a lealdade cega é apenas outro nome para a estupidez. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A elegância da festa pareceu vacilar por um segundo, revelando algo feio por baixo da superfície. Não entendo o que o senhor quer dizer com isso, falei, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Henrique colocou a mão no meu ombro, um gesto que parecia paternal, mas que carregava o peso de uma sentença. Ele olhou para a escada de mármore que levava ao segundo andar da mansão, uma área que deveria estar fechada para os convidados. Seu marido não está no terraço fumando charutos com os diretores, como ele lhe disse há 10 minutos. Henrique sussurrou, e cada palavra parecia uma pequena explosão na minha mente. Seu marido está lá em cima, no meu escritório, particular. E ele não está sozinho. Ele está com a minha esposa, Beatriz. O mundo ao meu redor pareceu perder o som. O tilintar dos cristais, a música, as risadas, tudo se transformou em um zumbido abafado, como se eu estivesse debaixo de água. Meu coração martelava contra as costelas, um som surdo e desesperado. Não, isso é impossível, pensei. Henrique deve estar enganado. Otávio nunca faria isso. Não depois de tudo o que eu fiz por nós. O senhor deve estar confundindo as coisas, comecei a dizer, mas ele me cortou com um gesto seco. Eu não me confundo com o que acontece na minha própria casa, Letícia. Beatriz sempre foi volúvel, mas seu marido, ele foi audacioso demais. Eles acham que sou um velho distraído pelo sucesso. Vá lá, tire suas próprias conclusões. A porta à esquerda, no fim do corredor superior. Henrique se afastou sem dizer mais. Nada, deixando-me paralisada no meio do salão. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Olhei em volta, procurando por Otávio, mas ele realmente tinha sumido da minha vista há algum tempo. A dúvida, como um ácido, começou a corroer minha negação. Eu não sei de onde tirei forças, mas comecei a caminhar. Evitei os olhares. Subi a escada de mármore tentando parecer casual, embora meu peito parecesse prestes a explodir. O segundo andar estava silencioso, mergulhado em uma penumbra elegante. O cheiro de cera de móveis antigos e carpetes caros era sufocante. Cada passo que eu dava no corredor longo e decorado com obras de arte contemporâneas parecia durar uma eternidade. Cheguei à porta de madeira escura no final do corredor. Meu estômago deu um nó violento. Eu podia ouvir murmúrios vindos lá de dentro. Não eram vozes de negócios. Eram risos baixos, sons de intimidade, que eu conhecia bem demais. Minha mão hesitou na maçaneta de bronze. O frio do metal queimou minha palma. Por favor, que seja um erro. Rezei mentalmente, um último apelo desesperado à realidade que eu conhecia. Girei a maçaneta lentamente. A porta não estava trancada. O clique do trinco ecoou no silêncio do corredor como um tiro. Quando a porta se abriu, a cena que se revelou diante de mim não foi apenas uma traição. Foi o desmoronamento completo de cada pilar que sustentava a minha existência. Lá estava ele, Otávio, o homem que me prometeu o mundo, o homem por quem eu abandonei meus projetos e meus sonhos. Ele estava debruçado sobre a mesa de carvalho de Henrique Valadares, com Beatriz, a esposa do nosso anfitrião, em seus braços. A visão deles, a forma como se olhavam, a urgência em suas mãos, era um nível de traição que ia além do físico. Era a prova de que eu vivia uma mentira planejada e executada sob o meu nariz. Eles não me notaram de imediato. Por 2 minutos, que pareceram 2 vidas, eu fiquei ali, estática, sentindo minha alma se estilhaçar em milhões de pedaços afiados. O que aconteceu naqueles segundos seguintes não apenas acabou com o meu casamento, mas matou a Letícia ingênua que subiu aquelas escadas. O silêncio que se seguiu ao estalo da porta batendo contra as paredes foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Beatriz foi a primeira a se mover, com uma calma que me deu náuseas. Ela ajeitou a alça do vestido de seda pérola e caminhou até o espelho de moldura dourada na parede lateral, retocando o batom carmim como se eu fosse apenas uma camareira, interrompendo sua privacidade. Otávio, por outro lado, parecia ter virado estátua. A pele dele, geralmente bronzeada pelas viagens de fim de semana,
Estava de um cinza cadavérico. Ele tentou abotoar a camisa com as mãos trêmulas, e o som dos dedos batendo nos botões de madrepérola era o único ruído na sala, além da minha respiração curta e dolorida. Letícia, eu posso explicar. Ele finalmente disse, a voz saindo em um fiapo rascante. Era a frase mais clichê e vazia que eu já ouvira. Explicar o quê, Otávio? Minha voz soou estranha para meus próprios ouvidos. Fria, vinda de um lugar que eu não conhecia. Que o escritório do Henrique Valadares é o lugar onde você costuma fechar seus negócios mais urgentes, ou que os 10 anos que passamos juntos foram apenas um ensaio para essa humilhação. Beatriz soltou uma risadinha seca, guardando o batom na bolsa de grife. Ela se virou para mim, com um olhar de superioridade que queimava. Não seja dramática, querida. Homens como o Otávio precisam de estímulos que mulheres como você, sempre tão corretas e previsíveis, não conseguem oferecer. Isso aqui é apenas o mundo real. Você deveria agradecer por ter descoberto. Agora, se nos dão licença, eu tenho convidados lá embaixo. Ela passou por mim exalando um perfume floral doce, o cheiro da traição personificado. Senti uma vontade lancinante de gritar, de avançar, de quebrar cada centímetro daquela opulência, mas meu corpo estava travado. Otávio deu um passo em minha direção, mas eu recuei como se ele fosse um leproso. Não encosta em mim, nunca mais. Eu disse, cada palavra saindo como uma lâmina. Saí do escritório sem olhar para trás. Desci as escadas de mármore sentindo o peso de cada degrau. O salão ainda fervilhava. As pessoas riam, bebiam champanhe de R$ 1.000 a garrafa e fingiam que a vida era perfeita. No pé da escada, Henrique Valadares me esperava. Ele não disse uma palavra, apenas inclinou a cabeça levemente, um gesto de reconhecimento de que o massacre havia sido concluído. Eu não precisava de sua piedade, mas naquele momento, ele era o único que não estava mentindo para mim. Saí da mansão e ignorei o manobrista, que corria para pegar a chave do nosso SUV blindado. Comecei a caminhar pela calçada do Jardim Europa, sob a garoa fina e gelada que começava a cair sobre São Paulo. Os faróis dos carros passavam por mim como borrões de luz. Meus sapatos de sola vermelha, símbolos do meu status de esposa de diretor, agora pareciam instrumentos de tortura. Eu caminhei por quilômetros, sem rumo, sentindo a chuva lavar a maquiagem e o suor da festa, até que minhas pernas fraquejaram e eu chamei um carro por aplicativo. Quando cheguei ao nosso apartamento na Vila Nova Conceição, o silêncio era absoluto. O imóvel, avaliado em milhões, com sua decoração minimalista e vista para o Parque Ibirapuera, parecia uma tumba. Entrei no closet e comecei a arrancar minhas roupas dos cabides, jogando-as de qualquer jeito dentro de 2 malas velhas que eu usava antes de me casar. Eu não queria nada que ele tivesse comprado. Eu não queria as bolsas, os relógios, as joias que ele me dava como compensação por suas ausências. Eu estava fechando a segunda mala, quando ouvi o som da porta da frente se abrindo. Otávio entrou no quarto minutos depois. Ele já não parecia o homem assustado do escritório. Ele tinha recuperado a sua armadura de arrogância corporativa. "Onde você pensa que vai, Letícia?" Ele perguntou, cruzando os braços e encostando-se no batente da porta. "Vou embora, Otávio. O divórcio vai chegar na sua mesa na segunda-feira, e eu quero a minha parte de tudo. Quero o que me cabe pelos 10 anos em que eu fui sua secretária, sua consultora de imagem e o seu capacho emocional." Ele soltou uma risada amarga, um som que me deu um calafrio na espinha. "Sua parte?" Ele caminhou até o cofre embutido atrás do quadro de arte moderna e o abriu. "Letícia, você sempre foi tão ingênua. Você acha que esse estilo de vida se sustenta com honestidade? Todo o patrimônio, as contas no exterior, os investimentos, está tudo em nome de holdings e laranjas. Legalmente, você não tem direito a 1 centavo deste apartamento ou das contas da Valores. Eu fui generoso com você todos esses anos, mas se você quer guerra, vai sair daqui exatamente como entrou, com uma mão na frente e outra atrás. Você me roubou?" Eu sussurrei, sentindo o ar fugir dos meus pulmões. "Além de me trair, você planejou me deixar na miséria?" "Eu me protegi, Letícia. No nosso mundo, é assim que se joga."
Você se dedicou a ser a esposa perfeita e esqueceu de ler as entrelinhas dos contratos que eu pedia para você assinar. Você é uma arquiteta sem portfólio e sem contatos agora. Quem vai te contratar? Quem é você sem o meu sobrenome? Aquelas palavras foram o golpe final. Ele não queria apenas o divórcio, ele queria a minha destruição total. Ele queria que eu rastejasse de volta, implorando por uma mesada. Naquela noite, eu saí do apartamento apenas com as minhas malas e o meu orgulho ferido, deixando para trás a mulher que eu tinha sido. Fui para um hotel barato perto da Avenida Paulista, onde o cheiro de mofo e desinfetante era um contraste brutal com o luxo de horas atrás. Passei a noite em claro, sentada no chão do quarto, olhando para o teto descascado. Eu sentia um ódio que ardia como brasa. Eu não ia apenas me recuperar, eu ia derrubar o império que ele construiu usando o meu silêncio e o meu apoio. Perto das 6 da manhã, meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Era um número desconhecido. Letícia, a voz grave e inconfundível de Henrique Valadares, soou do outro lado. Imagino que sua noite tenha sido tão esclarecedora quanto a minha. Beatriz tentou levar metade do que eu tenho, mas ela não contava com o que eu descobri sobre os desvios que o seu marido estava fazendo na minha empresa. Meu coração falhou uma batida. Henrique não estava ligando por cortesia. "O que o senhor quer, Henrique?" perguntei, limpando as lágrimas que tinham secado no meu rosto. "Quero uma aliada", ele respondeu de forma direta. "Otávio não está apenas traindo você, Letícia. Ele está superfaturando projetos imobiliários e lavando dinheiro através de uma construtora de fachada. Ele usou o seu nome e o seu registro profissional em alguns desses documentos, sem você saber. Se ele cair sozinho, você vai junto para a cadeia. Mas se você me ajudar a provar o esquema, eu garanto que você terá a sua carreira de volta e ele terá o destino que merece." Eu olhei para o meu reflexo no espelho manchado do hotel. A mulher ali não era mais a esposa frágil. Era alguém que tinha acabado de perder tudo, exceto a vontade de ver o mundo de Otávio queimar. "O que eu preciso fazer?" eu perguntei, e minha voz era firme como aço. "Esteja no meu escritório às 9. Temos muito trabalho pela frente. A vingança não seria apenas sobre a traição na cama. Seria sobre cada centavo, cada mentira e cada sonho que ele tentou me roubar. A caçada estava apenas começando." O sol da manhã paulistana entrava pelas imensas vidraças do escritório de Henrique Valadares, na Avenida Faria, Lima, com uma agressividade que combinava com o meu estado de espírito. O pó de café gourmet sendo moído na antessala exalava um aroma intenso, mas para mim, tudo cheirava a asfalto e queimado. Eu estava sentada em uma cadeira de couro italiano que parecia fria demais contra a minha pele, observando a silhueta de Henrique contra o horizonte de prédios cinzas. Ele me estendeu uma pasta de couro legítimo, pesada, que continha os destroços da minha antiga vida e o combustível para a minha nova jornada. "O que você vai ver aí dentro, Letícia, é o mapa de como o Otávio planejou se livrar de você, enquanto sugava a minha empresa", Henrique disse, sentando-se à minha frente. Ele não tinha mais a aura de anfitrião charmoso. Era um caçador analisando o terreno. Ele usou o seu registro profissional do CAL para assinar as vistorias técnicas de 3 empreendimentos na Zona Leste. O problema é que esses prédios só existem no papel e em fundações de concreto vagabundo. Ele desviou cerca de 40 milhões de reais em materiais que nunca foram comprados. Abri a pasta. Meus dedos tremeram ao tocar as folhas de papel timbrado. Lá estava minha assinatura. Uma falsificação quase perfeita, mas eu conhecia o traço da minha própria mão. Ver meu nome ligado a algo tão sujo, a algo que poderia desabar e matar pessoas, fez meu estômago revirar. O pânico tentou subir pela minha garganta, mas o ódio foi mais rápido e o sufocou. Otávio não tinha apenas me traído com outra mulher. Ele tinha tentado me transformar em sua cúmplice involuntária, em uma bucha de canhão para quando o esquema estourasse. Ele achou que eu nunca olharia para trás, sussurrei, meus olhos fixos em um gráfico de custos superfaturados. Ele me via como um móvel da casa, algo que você limpa e lustra, e deixa no canto enquanto faz o trabalho de verdade. Pois ele cometeu o erro clássico de subestimar quem conhece os alicerces. Henrique rebateu.
servindo-me um copo de água gelada que eu bebi de um trago só. Eu já processei o meu divórcio com a Beatriz. Ela saiu com o que o pacto antinupcial previa e nada mais. Mas o Otávio, eu quero o Otávio na cadeia. E para isso, preciso que você use o seu olho de arquiteta para encontrar as provas físicas do desvio nas obras reais dele. Ele está terminando o edifício Aurora. O projeto que ele diz ser a joia da coroa. Eu suspeito que a estrutura dele é uma fraude. Os 6 meses seguintes foram os mais exaustivos e transformadores da minha vida. Eu saí do hotel barato e, com a ajuda financeira discreta de Henrique, que ele insistiu ser um adiantamento por consultoria técnica, me mudei para um pequeno estúdio na Vila Buarque. O luxo do Jardim Europa ficou para trás, substituído pelo som constante das sirenes e pelo movimento frenético do centro. Eu troquei os vestidos de seda por calças jeans reforçadas e botas de segurança. Voltei a ser a Letícia, que amava o canteiro de obras, mas agora com um propósito sombrio. Eu passava os dias mergulhada em planilhas e as noites infiltrada, com documentos falsos de vistoria nas obras da Valores e Investimentos. O cheiro de cimento fresco e poeira tornaram-se meus companheiros constantes. Eu usava um capacete que escondia meu rosto e uma prancheta que servia de escudo. Descobri que Otávio estava substituindo o aço das vigas mestras por uma liga inferior, economizando milhões e colocando centenas de famílias em risco. Cada medição que eu fazia, cada nota fiscal fria que eu fotografava no escritório da obra durante as trocas de turno, era um prego no caixão da carreira dele. Nesse meio tempo, Otávio tentou me ligar algumas vezes. As mensagens variavam de uma arrogância tóxica a uma falsa saudade. Letícia, vi que você está morando num buraco no centro. Pare de ser orgulhosa e aceite um acordo, dizia uma delas. Eu nunca respondia. Eu deixava que ele acreditasse que eu estava sendo esmagada pela pobreza, enquanto eu, na verdade, estava reconstruindo meu império. Sobre as ruínas da dignidade que ele tentou me tirar. Certa noite, Henrique me convidou para jantar em um restaurante discreto em Pinheiros. O som suave de um piano de cauda ao fundo parecia um eco distante da festa onde tudo começou. Temos o suficiente, Letícia, ele disse, colocando o celular sobre a mesa. A CVM e a Polícia Federal receberam a denúncia anônima hoje à tarde. O edifício Aurora vai ser interditado amanhã de manhã, exatamente no dia do coquetel de entrega das chaves. Senti um arrepio de antecipação. Amanhã seria o grande dia. Otávio convidou toda a elite financeira, fotógrafos e investidores para celebrar o seu maior triunfo. Ele estaria no topo do mundo, pronto para anunciar sua candidatura à presidência da holding. Eu quero estar lá, Henrique, falei, minha voz soando com uma autoridade que eu não tinha há anos. Eu quero ver os olhos dele. Quando as algemas fecharem... Você tem certeza? Ele perguntou com uma nota de preocupação. Pode ser traumático. Traumático foi descobrir que eu dormia com um monstro. O que eu vou sentir amanhã é purificação. Voltei para o meu estúdio naquela noite e olhei para o único item de luxo que eu tinha guardado. O vestido azul marinho daquela festa fatídica. Ele ainda tinha o cheiro sutil do perfume de Otávio. Um rastro de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Peguei uma tesoura e, com uma calma quase ritualística, cortei o vestido em tiras finas. Eu não precisava mais de disfarces. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava carregado, um cinza plúmbeo que ameaçava uma tempestade épica. Vesti um terno preto impecável, o corte moderno enfatizando a mulher decidida que eu me tornara. Prendi o cabelo em um coque firme, sem um fio fora do lugar. Quando cheguei à frente do edifício Aurora, o tapete vermelho já estava estendido. Vi Otávio de longe, rindo, segurando uma taça de espumante, cercado por puxa-sacos e câmeras. Ele parecia radiante, o epítome do sucesso. Eu caminhei em direção a ele, atravessando a multidão como uma sombra que ninguém viu chegar. Quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dele vacilou por um milésimo de segundo, mas logo foi substituído por uma expressão de deboche. Letícia, ele disse alto o suficiente para que os círculos mais próximos ouvissem. Veio pedir emprego? Ou veio ver como é um prédio de verdade,
já que você desistiu de construir qualquer coisa na vida? Eu não respondi. Apenas olhei para o relógio no meu pulso. Eram exatamente 10 horas da manhã. O som das sirenes começou ao longe, crescendo rapidamente, cortando o barulho do trânsito da Marginal Pinheiros. Carros pretos e descaracterizados subiram a calçada, bloqueando a entrada principal. Homens e mulheres de colete da Polícia Federal desembarcaram com uma sincronia assustadora. O rosto de Otávio empalideceu. A taça de cristal escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão de mármore, o líquido espalhando-se como uma mancha de veneno. Senhor Otávio Bezerra? Um agente se aproximou, exibindo o distintivo e um mandado de prisão. O senhor está preso por lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e crime contra a economia popular. O silêncio que caiu sobre o evento foi absoluto, quebrado apenas pelo clique metálico das algemas. Otávio olhou para mim, o desespero começando a deformar suas feições. Foi você, ele sibilou, a voz trêmula de ódio. Não, Otávio, eu respondi, aproximando-me o suficiente para que apenas ele ouvisse. Foi a sua engenharia. Eu só apontei onde as rachaduras estavam. Lembra que você disse que eu sairia sem nada? Você esqueceu que eu sou arquiteta. Eu sei exatamente como derrubar um prédio quando a fundação é podre. Enquanto ele era conduzido para o banco de trás da viatura sob os flashes frenéticos dos fotógrafos que ele mesmo convidou, eu senti o peso de 10 anos finalmente cair dos meus ombros. Mas a história não acabava ali. A queda dele era apenas o primeiro passo da minha reconstrução. A chuva que ameaçava cair durante a prisão de Otávio finalmente desabou sobre São Paulo com uma fúria tropical. Eu me abriguei sob a marquise de um café antigo, observando as luzes da cidade se refletirem nas poças de água barrenta. O som dos trovões ecoava entre os prédios da Marginal, mas pela primeira vez em 10 anos, aquele barulho não me assustava. O peso que eu carregava, aquela armadura de esposa perfeita, que estava me sufocando lentamente, havia sido implodida junto com a reputação do homem que eu amei. No entanto, eu sabia que a justiça dos flashes era efêmera. A verdadeira batalha começaria agora, nos tribunais e dentro da minha própria alma. Os meses que se seguiram foram um mergulho profundo na burocracia cinzenta do sistema judiciário. Como Otávio havia falsificado minha assinatura em documentos técnicos, eu passei de denunciante a investigada em questão de dias. Foram horas intermináveis em delegacias e escritórios de advocacia que cheiravam a papel antigo e café requentado. Tive que enfrentar peritos grafotécnicos, provar cada passo que dei nos últimos anos. E, o mais doloroso, encarar o fato de que minha negligência emocional permitiu que ele usasse meu nome para assaltar o futuro de tantas pessoas. Doutor Maurício, o advogado que Henrique me recomendou, um homem de poucas palavras e olhar cirúrgico, foi quem me guiou por esse labirinto. Ele não me tratava como vítima, e eu agradecia por isso. Letícia, a lei não se importa com corações partidos, ela se importa com evidências, ele dizia enquanto revisava as pilhas de documentos. Graças às fotos das notas fiscais e aos relatórios de medição que eu havia feito clandestinamente, conseguimos provar que eu não tinha conhecimento do esquema e que as assinaturas eram montagens grosseiras feitas por um dos laranjas de Otávio. Enquanto meu nome era limpo nos tribunais, eu comecei o meu próprio processo de reconstrução. O estúdio na Vila Buarque tornou-se meu quartel-general. O cheiro de grafite e borracha, misturado ao vapor do café que eu mesma passava, era o perfume da minha nova liberdade. Eu não tinha mais os milhões da Valores Investimentos, mas tinha algo muito mais valioso: meu registro profissional recuperado e uma vontade ferrenha de trabalhar. Henrique Valadares me procurou 3 meses após a prisão de Otávio. Ele estava com o rosto mais vincado. O estresse da fraude em sua empresa havia deixado marcas. O edifício Aurora terá que ser parcialmente demolido e reconstruído, Letícia, ele disse, estendendo um contrato sobre a minha mesa de desenho. É um prejuízo colossal. Mas eu quero que você assuma a consultoria técnica da reconstrução. E tenho um novo projeto, um complexo habitacional sustentável no centro, algo que use materiais honestos e design inteligente. Quero que sua assinatura esteja lá. Desta vez, de verdade.
Eu olhei para as mãos de Henrique. Ele não estava me dando uma esmola. Ele estava me dando um desafio. Aceitei, mas com uma condição. Eu teria total autonomia técnica. Eu não seria mais a esposa de alguém, ou a protegida de alguém. Eu seria a arquiteta Letícia. O trabalho foi brutal. Eu passava 12 horas por dia no canteiro de obras, desta vez sem disfarces. O sol de São Paulo castigava minha pele, e o som das betoneiras era a trilha sonora dos meus dias. Eu conhecia cada operário pelo nome. Sabia quem tinha filhos na escola e quem torcia para o Corinthians ou para o Palmeiras. A arquitetura, para mim, deixou de ser sobre estética e status para se tornar sobre pessoas e segurança. Eu estava construindo paredes que não cairiam em uma vida que não era mais feita de aparências. Um ano depois daquela manhã fatídica, recebi uma notificação. O julgamento de Otávio havia chegado ao fim. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Beatriz, que havia conseguido escapar de acusações criminais por falta de provas diretas de sua participação, acabou isolada pela elite que tanto prezava. Ouvi dizer que ela se mudou para o interior, vivendo de uma pensão minguada, longe dos holofotes e do luxo que a definia. Antes de o caso ser definitivamente encerrado, eu precisei de um último confronto. Fui até o presídio onde Otávio cumpria a pena. O ambiente era de uma aridez opressiva. Paredes descascadas, o cheiro metálico de grades e o som constante de chaves girando em trincos pesados. Quando ele apareceu no parlatório, quase não o reconheci. O homem impecável do Jardim Europa havia sumido. Ele estava mais magro, o cabelo cortado rente e a pele empalidecida pela falta de sol. Veio se regozijar, Letícia? Ele perguntou, sua voz soando oca através do vidro. Veio ver o que sobrou do homem que te deu tudo? Você nunca me deu nada, Otávio. Respondi, mantendo a voz calma e firme. Você me emprestou uma vida que nunca foi minha. Eu vim aqui apenas para te entregar isso. Coloquei contra o vidro uma foto da fachada concluída do meu primeiro projeto solo. Um centro comunitário na periferia, feito com tijolos ecológicos e luz natural. Um projeto que ganhou menção honrosa em uma revista de arquitetura respeitada. Esse prédio é sólido, Otávio. Ele não tem mentiras na fundação. Eu vim aqui para te dizer que eu não sinto mais ódio. O ódio ainda é um laço, e eu quebrei todos os meus laços com você. Eu recuperei o meu nome, a minha carreira e, principalmente, a minha paz. Você está aí dentro porque construiu sua vida sobre areia movediça. Eu estou lá fora, construindo sobre rocha. Ele não disse nada, apenas baixou o olhar, as mãos trêmulas sobre o balcão. Saí daquele presídio sentindo o vento fresco no rosto. O céu estava limpo, um azul profundo que parecia infinito. Hoje, meu escritório não fica mais em uma torre espelhada na Faria Lima, mas em um sobrado reformado no bairro da Santa Cecília. As janelas são amplas, permitindo que eu veja o movimento das pessoas, a vida real acontecendo lá fora. Henrique e eu mantemos uma parceria profissional sólida e, às vezes, compartilhamos um jantar onde o assunto não é apenas concreto e aço, mas sonhos e superação. Não há promessas vazias, apenas o respeito mútuo de quem sobreviveu a um naufrágio. Caminho até a varanda do meu escritório e observo o horizonte. A cicatriz da traição ainda está aqui, em algum lugar profundo, mas ela não dói mais. Ela é apenas um lembrete de que, para construir algo novo e duradouro, às vezes é preciso permitir que o que é falso seja destruído até o chão. Eu não sou mais a sombra de ninguém. Eu sou a arquiteta do meu próprio destino. E cada tijolo da minha nova vida foi colocado com a verdade. E a verdade, descobri da maneira mais dura, é o único material que o tempo não consegue corroer. Minha vingança não foi vê-lo atrás das grades. Minha vingança foi não permitir que ele destruísse a minha capacidade de ser feliz. Enquanto o sol se põe atrás dos prédios, eu sorrio. O próximo projeto já está na mesa, e desta vez ele é inteiramente meu. Fim.